Então, nós vamos dar início à leitura aqui, o estudo do Livro dos Médiuns, né? Estamos no capítulo 6º. Antes, porém, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, vamos agradecer mais essa oportunidade de aprendizado e pedindo aos nossos mentores, amigos espirituais, que nos auxiliem na compreensão do estudo que estamos realizando do Livro dos Médiuns. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Então, nós estamos no item 8. Você já localizou isso, Eli? Item 8 da página 89, é o capítulo 6º. É segunda parte, capítulo 6º, manifestações visuais, item 8. Vou lá. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral a possibilidade de ver os espíritos? Manifestações visuais. Não seria essa uma forma de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Isso o Kardec pergunta e os espíritos então vão responder, certo? Estando o homem constantemente cercado de espíritos, o fato de vê-los sem cessar o perturbaria, constrangendo-o nas suas atividades. Ele tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, julgando-se só, pode agir com mais liberdade. Quanto aos incrédulos, dispõem de muitos meios para se convencerem, caso queiram aproveitá-los, e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes de pessoas que viram e nem por isso acreditam, pois dizem que se trata de ilusões. Não te inquietes por essa gente, de que Deus se encarrega. Então, interessante aqui, né? E temos uma nota aqui nesse item. Haveria tanto inconveniente em estarmos sempre na presença dos espíritos, como em vermos o ar que nos cerca ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao nosso redor, do que devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Então, essa questão de ver os espíritos é isso mesmo, a gente visse tudo. Os animaizinhos microscópicos e um monte de gente estaria que nem agora, olhando para essa mesa e vendo um monte de movimentos aqui. Não, teria tanto bichinho no ar. Tiraria a nossa naturalidade, né? E nós nos sentiríamos perturbados, porque nós temos os nossos momentos de solitários, momentos de reflexão sozinhos, onde estamos conosco mesmo, fazendo nossas reflexões e tal. E se a gente estivesse num momento desse no nosso quarto, né? Fecho a porta, vou pensar um pouco na vida. Aí tem 2, 3 sentados na minha cama, tem o outro sentado ali Não seria uma coisa estranha, né? O outro passando assim. Um monte de bicho. Então, realmente, Deus faz a coisa certa, né? Para isso, Ele permitiu que fosse desenvolvido o microscópio e o telescópio, né? Um para ver o micro, outro para ver o macro, né? Então, nós temos os recursos para quando houver necessidade. Tem alguma pergunta ou colocação a fazer, Sueli? Sueli e nós aqui presentes.
isso, não, tá tudo certo. Eu acho que é isso mesmo, a gente não conseguiria se concentrar em nada se nós víssemos diante de nós no trabalho, onde a gente andaria para dormir. Então não tem, tá tudo certo como Deus fez, né? Deus não faz tudo corretinho. Porque muita gente julga que não, mas por que então que não aparecem, né? Os incrédulos, que não existem espíritos? Imagine, ele mesmo é um, né? Esse que está falando. É Ele verdade. diz que não existem espíritos no sentido do plano espiritual. Mas está aí. Mas tem essa parte aqui interessante. Quanto aos incrédulos, dispõem muitos meios para se convencerem, caso queiram aproveitá-los e se não estiverem cegos pelo orgulho. Aqueles negócios, não adianta ver, né? Vai dizer que foi uma alucinação, vai dar mil desculpas, menos dizer que é aquilo que está vendo, com seus próprios olhos. É verdade. É verdade. Então vamos para a 9ª questão. Se a visão dos espíritos tem inconvenientes, por que é permitida em alguns casos, né? Então, se é inconveniente, por que é permitido em alguns casos? Para dar uma prova de que nem tudo morde com o corpo e de que a alma conserva a sua individualidade após a morte. Essa visão passageira é suficiente para dar a prova e atestar a presença dos amigos ao vosso lado, não tendo os inconvenientes da visão incessante. Então, a gente está vendo aqui. Vamos sempre relembrar, isso aqui o Kardec falou em 1857. Ou seja, olha quanto tempo, no início do Espiritismo. Então tinha que fazer essas questões todas para poder receber a resposta dos Espíritos e ficar tudo claro para todo mundo. Então ele vai dando essa possibilidade. Se bem que hoje em dia é muito raro ficar aparecendo espírito. É porque aquilo precisava na época para chamar a atenção das pessoas, né? Inclusive para os tais incrédulos, para outros que hoje não se vê mais. Eu tive com a minha mãe, eu vi minha mãe, vi meu pai, eu vi minha avó, né? As pessoas mais chegadas, né? A gente não ouve mais isso. Por quê? Porque não há necessidade. Não precisa eles estarem conosco o tempo todo. Eles estão lá também estudando, do jeito que nós estamos aqui, cheios de afazeres, estão eles no plano espiritual. E, inclusive, o seguinte, no mundo aqui material, a presença de parentes e outras coisas poderia perturbar até a visão da pessoa e a própria vida, né? Já tem gente sem ver, né? Conhecida minha, muito conhecida. Não, que está em dificuldade, ora pela mãe que a mãe vem ajudar. A mãe pode estar até em outro lugar, distante, dentro de outros compromissos, sem poder ajudar nada, certo? Alguma colocação, alguma pergunta? Não, só... Sim. Só falar, né, que quando nós desencarnamos, nós temos atividades lá, né? Temos aulas, cursos, trabalho, nós vamos para lá, né? Tocando harpa. Tocar harpa, exatamente. Então, o não conhecimento de que a vida continua da mesma forma que está aqui, né? Fazendo as mesmas coisas, né? Num outro plano, dá essa confusão. As pessoas acham que chega lá, não tem o que fazer, vai, né? Vou ver minha mãe, vou ver meu pai. Às vezes o pai está em trabalho lá numa outra cidade, num outro país. Ou já reencarnou. Ou já reencarnou também. Hoje já reencarnou. Né? Então, assim, a gente esquece que os papéis que a gente tem nesta encarnação não é o mesmo da anterior e nem o que será no futuro. Então, uma vez que desencarnou, esse vínculo de pai, mãe, filho, essas coisas se perde, né? Porque somos todos filhos de Deus, né? Cada um na sua individualidade, né? Então. E além disso, tem aquela outra questãozinha que nós conhecemos, né?
a questão da sintonia. Se eu estiver numa vibração, meus pais estão em outra, para baixo ou para cima, eu não vou vê-los. No plano espiritual, os espíritos inferiores não veem os superiores que estão ali ajudando, imagine. Porque tem outra, as tais ondas, né? O próprio André Luiz, ele divide encontrar com ele de outra esfera, exatamente, né? De outro nível, né? De outro nível, né? De vibratório. Então, isso ainda é um outro caso ainda, né? Então, agora nós estamos na 10, né? Nos mundos mais adiantados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente. Olha só. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Só quem tem a mediunidade, que tem a visão espiritual. Fora isso. O Chico Xavier, ele vivia nessa situação. Ele via tanto o plano espiritual quanto o material, né? Que às vezes nem ele sabia o que era. Ele perguntava, você é o encarnado ou desencarnado? Porque para ele era um plano só, né? Ele via da mesma forma. E a outra coisa é que Jesus, né? Quando ele foi entrar, foi em Nazaré, quando tem aqui comemora hoje a Igreja Católica. Jerusalém, que puseram as folhas no chão de coqueiro para ele passar. Aí ele falou, vai lá e traz a mula que está com o burrinho. Lá, ele está fora da cidade, ele enxergou lá, o pessoal foi lá e pegou a tal da mula. Então Jesus enxergava 100% em qualquer lugar, por causa da depuração do espírito dele. É racional assustar-se com a aparição de um espírito? Aquele que refletir a respeito há de compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso que um vivo. Não é? Sem dúvida. Os espíritos, aliás, estão por toda parte e não tens a necessidade de vê-los para saber que podem estar a seu lado. O espírito que desejar prejudicar alguém pode fazê-lo sem ser visto, e até com mais segurança. Ele não é perigoso por ser espírito, mas pela influência que pode exercer no pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo ao mal. Então, o espírito propriamente dito não pode fazer nada, ele não pode pegar uma coisa material, ele não pode nos ferir, fazer qualquer coisa. Mas ele pode, muito pior, influenciar pelo nosso pensamento. A grande maioria, eu diria que mais de 95% das pessoas, até entre os espíritas, não consideram, veio um pensamento à cabeça, a pessoa pensa que é dela, nossa, cada pensamento que eu estou tendo, né? E não é isso, né? É alguém que, se não é um pensamento costumeiro meu, não é meu. Mas tem que estudar, refletir, mesmo estudando ainda demora para a gente chegar a essas conclusões aí. Então, veja só, não tem o mínimo cabimento. O perigoso é aceitar sugestões inferiores, porque aquele que quer nos prejudicar, muito possivelmente é um credor nosso de vidas passadas, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai nos inspirar coisas para que a gente faça de errado e que a gente seja mal sucedido nisso, naquilo. Até na hora de procurar um emprego, prestar um vestibular, né, em qualquer ato da nossa vida, no nosso relacionamento, em tudo. Ele quer nos prejudicar.
Aí tem uma nota aqui, né? Que no final termina, desviando do bem e impelindo-o ao mal. As pessoas que têm medo da solidão e do escuro raramente compreendem a causa do seu pavor. Elas não saberiam dizer do que têm medo, mas certamente deviam recear-se mais de encontrar homens do que espíritos, porque o malfeitor é mais perigoso em vida do que após a morte. Uma senhora de nosso conhecimento teve uma noite, em seu quarto, uma aparição tão bem definida que acreditou estar na presença de alguém e sua primeira sensação foi de pavor. Certificando-se de que ali não havia nenhuma pessoa, disse a si mesma: parece que se trata apenas de um espírito, posso dormir tranquilo. Quantos diriam isso? Ops! Só. Como assim? Não durmo mais. Entendeu? Então, esse é o caso dessa, né? Também existe. Existem essas pessoas maduras, né? Ou a criança. Ou a criança. A criança, normalmente, ela está brincando ali com o boneco e falando coisas para ele. Então, muitas vezes está falando com o espírito. E a pessoa pensa só brincando com o boneco, brincando com o carrinho, e está ali falando coisas e parece que respondendo e tal. Está em relação com algum espírito. Que até os 7 anos, como o espírito da criança está mais no plano espiritual do que no plano material, ela tem essa facilidade, né? A partir dos 7 que começa a ir se afastando do plano espiritual, digo, de visão, de sensibilidades e tal, para ir se fixando no seu próprio corpo, porque vai começar a entrar na vida. Começa o estudo, inclusive, 7 anos, né? E vai começar a entrar nas suas responsabilidades. Não poderia ter um acompanhamento desse, né? Não seria razoável. Alguma pergunta, Sueli? Caso você não tenha... Acho que não tenho. Assim, o senhor é. está falando e eu estou aqui pensando, né, que realmente até os 7 anos muitas crianças brincam com os avós, vê os avós que já desencarnaram, vê quem desencarnou. Então, é verdade. E por que agora eu vou fazer uma pergunta assim, seu Francisco. Por que quando o espírito reencarna, ele leva 7 anos, parece que para ter uma maturidade aqui, para entrar nas responsabilidades? Isso, para dar o início, né, o start. Que aqui nós estamos no planeta Terra. A nossa evolução chegou só a esse ponto. Então, nós ainda... lá em Júpiter, né, um planeta onde existem espíritos bem mais adiantados do que nós. Lá em Júpiter, a vida infantil deles é curta, porque eles já entram no trabalho e já vão embora. Nós somos atrasados, né? Dizem os espíritos que nós somos mais no começo. Sim. Aí, como nós somos atrasados, leva 7 anos para o espírito... Para ir maturando devagarinho, sem atropelo, entendeu? E é uma lei de Deus também, né? Para o nosso mundo de expiações e provas, funciona dessa maneira. Sim. Num mundo mais primitivo que o nosso, quer dizer, que seria o degrau abaixo, o mundo primitivo, então essa infância é mais longa. Se bem que a gente vê muita gente com certa idade bastante infantil por aqui, né? Tem gente que envelhece infantil, né? Isso, envelhece infantil. Um velho infantil, né? Ou uma velha infantil, né? Sim. Mas é para ver, olha, por quê? Porque no nosso mundo aqui não tem só um nível de espíritos. Nós temos aqui espíritos menos evoluídos, medianamente, um pouco acima e até bem evoluídos em relação à Terra. Tudo, né? Verdade. É verdade. Parcial.
Então, tem esses aí que é para eles saírem também dessa infantilidade psíquica e entrarem na maturidade, né? Porque todo o nosso fim é progredir, certo? Progredir, exatamente. É crescer, né? Aprender. Você gostaria de ler a questão 12? Gostaria. Então, por favor. Tá. Aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? Perfeitamente. E é justamente o que se deve fazer nesse caso, perguntando quem é o espírito, o que deseja e o que se pode fazer por ele. Se o espírito for infeliz e sofredor, o testemunho de comiseração o aliviará. Se for um espírito benévolo, pode acontecer que tenha a intenção de dar bons conselhos. Olha que bacana. Então, quando a pessoa consegue ver, pode conversar e dar bons conselhos, né? E Exatamente. ajudar ele a se encaminhar. Que bom. E caso contrário, tem que perguntar quem é ele, o que ele deseja, o que ele precisa, no que podemos ser útil a eles, entendeu? Sim. E normalmente, uma coisa que não tem erro, tanto para um caso quanto para o outro, é uma prece por ele. É verdade. É verdade, né? Uma coisa que prece e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Como diz a frase. É verdade. Muitas vezes o nosso protetor, ele se materializa até para nos auxiliar, nos tirar de um perigo, né, nos afastar de alguma coisa. Eles se materializam, então eles aparecem para nós, né? Ah, tá. Que bom. Ele me falou um monte de coisa que eu deveria fazer, que eu sou médico, que eu preciso trabalhar de espiritualidade. Foi a primeira vez assim que... Falou por quem? Ou apareceu e falou? Nós temos aqui a Rosana, Sueli, está aqui conosco. Então ela está dizendo que ela teve um caso desse, entendeu? Onde apareceu um espírito. E aí eu perguntei quem era. Você perguntou quem era? E aí ele me falou, sou seu anjo da guarda. Sou seu anjo da guarda, olha que só. Não é qualquer um, hein? Nossa, isso é um privilégio. Não é nem sorte, é um privilégio, o anjo da guarda. Muito bom. Ela é bem evoluída, eu acho. Porque isso é um presente, não é? Gente, quando nós estamos em perigo, eles nos ajudam, sim. Eles vêm, muitas vezes, eles se apresentam. Eu acho que eu já contei isso na escola. Não é questão de ser mais evoluído ou menos evoluído. É a necessidade daquele que está em perigo ou que está precisando de um conselho naquela hora, né? Qualquer pessoa pode receber. Pode receber e pode ver. Né? Precisa ser receptivo e aceitar também. Eu, por exemplo, eu tive uma ajuda muito grande, né? Acho que eu já até contei em aula isso. Quando ele veio, o mentor era um espírito que se apresentou como um policial, porque um rapaz ele vinha na minha direção para me assaltar. Ele já era uma coisa combinada. Ia levar meu carro comigo junto, com tudo que tinha dentro, assim, com processos que não eram meus, estavam todos ali no meu carro. E ele apareceu e aqueles que iriam me assaltar, que já estavam até pegando a arma, saíram correndo. Eu virei quando estava onde estava ele. Sumiu. Entendeu? Depois pararam. E era meu protetor, que naquele momento ele se apresentou exatamente para que eles não porque a intenção era me assaltar, levar o carro e me levar junto, né? Então eles me livraram desse perigo, dessa situação, porque eu também não tinha que passar por ela, com certeza. Sim. Então eles nos ajudam, sim. Com certeza. Principalmente quando a gente sempre está vibrando para o bem, né? Que é o teu caso.
aí eles estão mais presentes, né? Aí estamos sintonizados com bons espíritos, vibrando no bem, né? É verdade. Sintonia com eles. Olha, eu acho também que é isso, mas naquele momento eu nem pensei. Lógico que na hora eu pedi a Deus, né? A gente eleva a Deus, Ele que mandou, porque eu não fazia nem noção do que era aquilo, que estava acontecendo. Aí depois que eu fiquei sabendo que era essa situação. Então, veja, muitas vezes a gente nem percebe situações que a gente fala, nossa, mas o que aconteceu, né? A pessoa sumiu de repente, falou alguma coisa boa, veio, nos falou, sumiu. Às vezes é assim, o nosso mentor, um anjo, a gente não fala anjo, né? O nosso protetor, o nosso amigo espiritual, que vem nos trazer ali aquela proteção, ou dar um recado, ou dar um aviso. Que bom. Bom, então aqui nessa questão ele perguntou, aquele que vê um espírito poderia conversar com ele, né? E nós já desenvolvemos aqui. Na outra questão, como o espírito poderia responder? Às vezes falando como uma pessoa viva, que foi o caso lá da Maria José, a maioria das vezes por uma transmissão de pensamento. E que a pessoa vendo a figura do espírito, né? Ela, pelo pensamento, mas ela não interpreta que é pelo pensamento, ela interpreta que ele esteja falando mesmo, né? Então tem essas várias maneiras, né, dele se manifestar. Questão 14. Vou pedir ao nosso convidado, aqui está o livro, pode deixar o seu aí. É 14. Os espíritos que aparecem com asas, realmente as têm? Ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, não precisam delas, pois podem transportar-se por toda parte como os espíritos. Aparecem dessa forma porque querem impressionar a pessoa a que se mostram. Uns aparecerão com suas roupas habituais, outros envolvidos em panos, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual que representa. Para se mostrar como anjo. Pois é. Então nós vamos ter aqui mais um exemplo que a Maria José vai falar. Quer falar? Não? Posso falar? Posso falar? Pode. Não, é o seguinte. Aqui está dizendo que eles se apresentam com asas para... Deixa eu ver aqui. Para quem alguns aparecem com roupas habituais, alguns aparecem com asas, como atributo de uma categoria espiritual que representam. Então, representando quem? Quem tem asas? São os anjos do catolicismo, né? E porque querem impressionar a pessoa a que se mostram. Isso. Né? Então, ela pode estar falando com uma verdade, né? Ela viu, e a gente sabe que não tem. Mas por que vê dessa forma, né? Por que eles se apresentam dessa forma? Porque a pessoa não iria acreditar que era um espírito desencarnado se não aparecer de asinha, que nem o anjo. Mas é as duas últimas linhas aí, Maria José. As duas últimas? Uns aparecem com suas roupas habituais, outros envolvidos em panos, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual que representam. Mas ele está falando desses anjos, né? Não, sim, a categoria espiritual que representa, no caso dos católicos. Sim. Entendeu? Que é a irmã da Maria José, essa que eu estou me referindo. Ela tem anjinho na casa dela, em tudo quanto é lugar. Anjinho em todo lugar. Que anjo, imagina um ser com asa alado. E eu já tentei explicar, né, que Deus não iria criar uma espécie à parte com asas nas costas, não teria cabimento, né? Seria até cruel para carregar aquelas asas nas costas. Incômodo, né? Então, assim, o que a gente fala que que somos anjos, ou que são os anjos, são os espíritos superiores, né?
Você fala, são anjos de Deus. Por quê? Já se acostumou a falar, né? O superior é anjo, mas não que tenha asa, né? Mas É tem porque é o há superior. controvérsias, Há né? controvérsias. Há espíritos obsessores que podem assumir também. essa imagem com uma asa, com carinha de anjo, e é um espírito não protetor, perseguidor. Isso é Para te verdade. enganar. Aí ele passa uma mensagem, está com asas, é um anjo, então eu acredito, aceito tudo que ele disser. Né? Como é que você diferencia? Olha, por isso que eu te perguntei se você tinha lido algum livro. A gente está aqui estudando, está aqui escrito, isso aqui está gravado já, a gente já viu isso várias vezes, estamos aqui passando de novo. E se você vê um ser com asas, a gente já sabe que não existe. Porque nós estudamos. Onde que eu poderia saber, né, o porquê? O porquê é quando a gente estuda, não tem outro jeito. Mas se quiser... A irmã dela conhece espiritismo, tal e coisa, mas acredita no anjo com asas, entendeu? Então, a gente diferencia um espírito superior de um inferior pelo que ele fala, né? Então, muitas vezes, não é? Muitas vezes o espírito inferior, ele vem com uma falação bonita, mas no meio da frase lá, ele vai falar alguma coisa e não é. Espírito superior não falaria nem essa palavra, nem usaria essa frase, nem orientaria tal, não daria tal orientação, né? Então, é sempre pelo que ele traz, pelo que ele fala. É a essência do que ele diz. É a essência do que ele diz. Mas trabalha aí do lado? Aqui eu já trabalhei, mas eu trabalho em outro. Aí em outro agora. E aí eu estava pensando que eu estou muito isso dentro da psiquiatria. Sim, sim. Então, existe sim os casos de psicose, né, comprovado pela ciência e tudo mais, mas eu acredito que tem a parte espiritual. Sim, muitos deles são muita obsessão você vê mesmo. ela, apesar de ainda não ter estudado e tal, mas já tem uma noção com ela mesma. Não é qualquer um que tem essa noção que você tem. Sueli, você está ouvindo? Você não está ouvindo, né, Sueli? Mais ou menos. É que eu não estou ouvindo você. Não, é o seguinte. Sueli, não está aparecendo sua voz. Espera aí, eu desliguei todos os... Que eu desliguei. Agora liguei. Se eu soubesse que eles estavam aí, eu teria ido aí. E acabei chegando um pouco atrasada, que eu fui pegar meu filho e sentei aqui. Mas pois né, Sueli? Quer dizer que se fosse só eu e Maria José, não tinha importância. Aí não trabalha, né? Não, tem sim. Como tem outras pessoas. E Sueli agora? Acabou comigo, né, seu Francisco? Que sem você não teria essa live. Você sabe que você mora na minha aurícula esquerda. A próxima pode vir. Já pode vir querendo. Melhor. Porque eu estou percebendo que só eu estou na live. É verdade. Hoje eu não sei o que aconteceu. É verdade. Mas está ótimo. A aula está maravilhosa, viu, seu Francisco? Maravilhosa. Estamos aprendendo, né, Sueli? Sim. Não veio. Sempre. Então, é sempre grandes aprendizados. Vamos lembrar de Jesus, né? Onde estiverem 2 ou mais reunidos, em meu nome, ali estarei. Né? Então, eu estou mais distante, mas estou juntinho com você. Tá jóia. Mas venha quando quiser, viu, Sueli? Você sabe, a gente está aqui sempre. Eu vou sim. Segunda, quarta, sexta e sábado. É melhor aí. Aí é melhor. Tá. Mas é isso aí. Tá bom. Mas quando puder, estamos aqui, lógico. Então vamos dar sequência aqui. É na questão 15. As pessoas que vemos em sonho são sempre as que aparentam ser? São quase sempre as mesmas pessoas que o teu espírito vai encontrar ou que te vem encontrar. Então, sabemos que durante o sono, nosso espírito sai do nosso corpo físico, que é para o corpo físico se recuperar.
E vamos para onde? Vamos para o plano espiritual. Vamos estar com quem? Com aquelas pessoas que temos afinidade. Se for para o mal, com pessoas do mal. Se for com o bem, pessoas do bem. Se tivermos interesse em encontrar alguma pessoa, porque quando a gente sai desse corpo, a gente já não está mais no cérebro carnal, está na mente, né, que é do espírito. Então a gente pensa outras coisas. E o espírito que quer ter contato conosco, pode ser um parente, um amigo, pode ser um protetor, pode ser todo mundo. Ele virá. Você se lembra agora, acho que umas 3 aulas atrás Não, foi a primeira, do André Luiz, aquele grupo de pessoas que foram naquela montanha, entre as montanhas, num vazio assim, assistir uma palestra. Então eles saíram do corpo físico e já tinham um desenvolvimento para o bem, para o que interessa, para as coisas úteis, em vez de irem, porque a gente vai para o plano espiritual, pode ir até para mundos inferiores, né, segundo dizem os espíritos. Mas eles foram ali ouvir uma aula de um espírito superior. Então há vários casos que acontecem. Então, se é um caso assim particular, um espírito, vamos supor, eu nunca vi, nem senti, né? Talvez eu seja ainda muito obscuro, né? O espírito da minha mãe, por exemplo. Ela era espírita também e tal. Também não. Nem do meu pai. E, no entanto, eu sonho com uma série de situações. Eu sonho com uma casa, um sobrado que tem uma escada do lado esquerdo que vai lá para cima, era uma casa geminada, né? Eu sempre sonho com essa casa, faz algum tempo que eu já não sonho mais, mas... Então eu vou nesse lugar. É o que eu estou vendo, não é uma mentira, é verdade, né? Agora, nem sempre trazemos a lembrança, porque... primeiro que dizem os espíritos, lemos agora esses dias, que o nosso cérebro não aguenta 2 vidas simultâneas, quando estamos no plano espiritual e quando estamos aqui no plano carnal, né? Então, não tem condição de acontecer isso. Uma das razões, né? Então, a gente se encontra mesmo. Tem gente que vai encontrar o avô, a avó. Tem muito caso de avó, né? A avó, aquele carinho pelo neto e tal. Está lá, quando tem permissão, está ajudando, quando pode ajudar, naturalmente. Então, é isso. Quer ler mais uma, Sueli? Liga o microfone. Peraí. Microfone, hein, Sueli? Não, eu que tenho que ligar. Isso. É a 16, né? Isso. Os espíritos zombadores não poderiam tomar a aparência das pessoas que nos são caras e nos iludirem, tomam aparências fantasiosas para se divertirem à vossa custa, mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Está vendo só? Tem um limite. Tem um limite. Eles têm um limite até onde eles irem, né? E ninguém ultrapassa esses limites? Não tem espíritos que tentam ultrapassar esses limites? Posso, o caso é o seguinte. Voltamos àquele mesmo pontinho lá, lei da afinidade. Se eu tenho afinidade com esses espíritos, Deus permite para quê? Para que eu aprenda a mudar, a amadurecer, que é aquele caso, né, da imaturidade espiritual, né? Sim. Então é isso. Agora, aquelas pessoas onde uma aparição dessa pode trazer problemas e é uma pessoa dedicada à programação da sua encarnação, então não é permitido. Ele não consegue, nem que ele queira. E quem é que produz essa defesa? Quem você acha que é? Quem que produz essa defesa? É Deus. Deus tem as suas leis, mas Ele não fica atrás de nós o tempo todo. Ele já fez as leis que é para a gente... Não. Mas isso são nós mesmos, né? Depende da nossa sintonia. Isso, nós mesmos.
Nós é que temos que resistir às coisas estranhas, inclusive perante os encarnados, né? O pessoal vem me convidar, ô, tudo bem, quanto tempo, ô, tal, coisa, vamos tomar um refrigerante, qualquer besteira assim. Pô, rapaz, olha, tem um negócio bom para se ganhar dinheiro, você está afim de trabalhar nisso aí comigo? Ah, o que é? Olha, tem um banco que se assaltar é a maior moleza, eu conheço um gerente que é amigo meu. Se eu aceitar, eu é que quis entrar nessa barca furada. Exatamente. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Mas se a gente estiver vibrando pelo bem, estiver sempre conectado com o bem e com o amor ao próximo, a gente nunca vai entrar numa dessa, né, seu Francisco? Exatamente. Então, daí as barreiras. Por exemplo, a gente já superou essas coisas. Então, são coisas que conosco não daria certo. A gente não iria aceitar um negócio desse. Não. Eu dei um exemplo assim, bastante extravagante, né? Que é para a gente raciocinar, mas é isso. É isso, é verdade. Quer que continue? Pode ser. A 17, então. Opa, Como... já. A última. Já deu? Tá dando, mas vai esta? Olha, Sueli, essa é longa. Estou vendo a resposta aqui é longa. É melhor a gente deixar para a quarta que vem. Para a gente dar o início aqui no Evangelho. E sabemos aqui que os espíritos, aqui os mentores da casa, estão nos aguardando aqui. É verdade. Hoje é dia 5, é dia 12, então, né? Dia 12 a 17. Dia 12. Pronto. Bom, muito boa essa leitura de hoje, né? Interessante. Coisas assim, bastante importantes. Olha, foi bom para mim, que sonho muito com meu pai. As minhas respostas estão aqui. E sonho bom, né? Muito bons. Sim. Graças a Deus, sempre sonhos bons. Então eu vou aqui compartilhar o tema do Evangelho. Nós já vimos o... Nós já vimos o limite da encarnação. O Evangelho também é rico, hein? Fala a verdade. Cheio de informação, né? Muito. Então, nós estamos aqui no... É capítulo 5º, viu, gente? Isso aqui foi um... É quarto. Ah, não, é quarto mesmo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Põe em modo apresentação. E nesse item 25, a necessidade da encarnação. Nós vemos os limites, né? Se tem limite definido ou não, na outra quarta-feira. E hoje estamos no item seguinte, que é necessidade da encarnação. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Por que necessitamos da encarnação? Inclusive os presentes. Pode falar, errando que se aprende. Então eu vou falar. Nós necessitamos da encarnação para a gente aprender um pouco mais, aprimorar um pouco mais o nosso Sueli. Espiritual. Né? E só aqui, né, Sueli? Não tem outro jeito. Só aqui. Né? Aqui é a grande escola, né, seu Francisco? Grande escola, isso mesmo. Castigo. Aqui já tem um que deve ter sido castigado. Então, vamos ver. Deixa eu tirar essa tarjinha aqui. Tá com formiga. Pronto. Necessidade da encarnação. Quem diria, hein, que o Gilberto já foi do tamanho desse bebê que está aqui nessas mãos aqui. Eu também, né? Todos nós, né? Todos nós. Parece mentira, né? Mas chegamos aqui mais uma vez
para continuar as lutas pelo nosso progresso. Quais são essas lutas? Amar um pouco mais a Deus, um pouco mais, porque a gente não vai totalizar esse amor que nós devemos a Ele. E amar um pouquinho mais aumentar um pouquinho mais a nossa fé em Deus e amar um pouquinho mais o nosso próximo. Ou seja, diminuindo um pouquinho mais o orgulho, não vai matar isso numa encarnação só, vamos ter várias ainda para se despir do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de todos esses sentimentos negativos que ainda nos envolvem, né? Mas é a partir dessa luta e da encarnação que nós vamos nos depurando e vemos em Jesus aquele espírito puro que já fez toda essa caminhada e já está completamente depurado, lógico, não? Então vamos ver aqui o que mais vem aqui. E a gente renasce, a gente está vendo aí 3 crianças diferentes, uma outra ali na mão. A gente vai renascer no país certo, na família certa, no ambiente tudo certinho, de acordo com aquele planejamento da encarnação que foi realizado e que nós participamos junto, aceitamos aquilo lá. Com quem vamos nos encontrar e formar um casal. Aí esse casal, os filhos, os espíritos que vão receber como filhos para serem orientados. Então é uma coisa assim muito harmoniosa, né? Nós é que pulamos da raia de vez em quando, né? Então, a necessidade da encarnação. Cumprir por meio de uma ação material os desígnios de Deus. Desenvolver a inteligência. Então nós vamos... Como que a gente desenvolve a inteligência? Para todos, né? Estudando. Exercitando. Só estudando? E vivendo. E o que mais? Trabalhando. Vivendo. Não, sim, especificamente trabalhando. Eu vou realizar um trabalho, cada vez eu vou encontrar um meio melhor de fazer aquilo, vou aperfeiçoando. A ciência é assim. Vamos lembrar dos automóveis, né? Antigamente, aqueles carros pesados, aquela lata que se batesse ela não amassava, ela quebrava a pessoa, mas não. Hoje em dia é tudo levinho, mas tem um sistema que quando o carro bate, aquilo ajuda a amortecer a batida, etc. Então, vão evoluindo, é um carro mais leve, vai precisar de um motor não tão forte, né? Então, a gente aprende como? Aqui na encarnação. Eu dou um exemplo corriqueiro, né, de todos nós, até lavar uma louça, fazer uma comida, a gente não vai aperfeiçoando? A gente vai aperfeiçoando, às vezes não sai boa a primeira, na outra sai melhor, e a gente vai fazendo e vai melhorando, né? Tem alguém sorrindo aí na tela? E vai estabelecendo mecanismos diferentes, né? Métodos diferentes. Métodos diferentes, que é justamente o desenvolvimento da inteligência, né? E nós temos dentro de nós essa centelha divina que é do progresso. Então, tudo nos impele ao progresso. E a gente, então, tem isso dentro de nós, de progredir. Agora, tem gente que nesse ímpeto de progredir, ela quer progredir abaixando o outro. Ela quer ficar por cima, não criar mecanismos, como disse a Maria José, de estudo, de trabalho, de um treinamento consigo mesmo para crescer. Eu quero ser igual aquele sujeito que é melhor que eu tenho que fazer o que eu não fiz ainda e que ele já fez. Se é intelectualmente melhor, se ele for bom e eu ainda não, né? Aí o que eu tenho que ser? Tem que ser bom, então eu tenho que lutar para modificar o meu interior. Não adianta olhar o defeito do outro, tem que olhar o meu para corrigir. Mas se eu fico perdendo tempo olhando como que é um, como que é outro, aí eu não vou fazer a minha parte, não olhei para mim. E os outros continuam crescendo, eu estou ali, só observando, né?
só falando da vida dos outros, como se diz, né? Então, é esse o problema. Passar pela experiência do livre-arbítrio. Então, nós vamos tendo um livre-arbítrio sempre de acordo com as nossas possibilidades. Um espírito no mundo primitivo que está chegando no reino nominal, né? Já passou pelo mineral, vegetal, animal e o hominal, que é onde estamos agora. Então, passando por tudo aquilo. No começo da caminhada, fomos criados simples e ignorantes, com as mesmas oportunidades de progresso. Então, o nosso livre-arbítrio é relativo àquilo que a gente tem em mente, o desenvolvimento da nossa mente. Enquanto não desenvolveu, não pode ter um livre-arbítrio, pode fazer uma coisa comprometedora para a natureza, para o próximo, para qualquer coisa, né? A encarnação, isso quem está respondendo foi São Luís, tá? Então a pergunta para ele: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Aí ele diz: a encarnação dos espíritos é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Então, ó, junto com o elemento material, o que existe no universo? Quantos elementos existem no universo? Lembra disso? 2. Material e espiritual. Deus criou o espírito e a matéria para o desenvolvimento do espírito. Rapidamente, a gente está aqui no mundo, na Terra, onde era uma bola de fogo incandescente, foram resfriando as suas superfícies, né? E surgiu a possibilidade aí veio o reino mineral, vegetal, animal, para poder preparar para chegar ao reino hominal. Aí chegamos, não vamos explicar aquelas questões como chegou, né? Chegamos aqui. Quando chegamos aqui, chegamos que nem aquele sujeito mais parecendo um macaco, né? Então era uma pessoa feia, uma pessoa com pelo no corpo inteiro, parecia um bicho, ainda andava com os membros superiores arrastando no chão e tal. E o que ele sabia? Ele tinha televisão? Não tinha. Tinha celular? Também não tinha. Ele tinha uma tabela periódica dos elementos químicos? Também não tinha. Ele sabia como fabricar um objeto qualquer e ter as ferramentas? Também não. Vivia na pedra, né? Lutando com o dinossauro lá, aqueles negócios. E ele, então, aí nós evoluímos. Então, hoje a gente vê a parede da nossa casa é feita de um bloco de concreto ou um tijolo, né? Que é um material extraído da onde? Da terra. O bloco de concreto, também extraído da terra. Essa câmera que eu tenho aqui na minha frente, esse material que ela foi fabricada, de onde saiu? Da terra. Então, o elemento material vem produzir essa possibilidade, e como nós temos dentro de nós o ímpeto de progredirmos e de procurar conforto, foi se descobrindo as coisas. Inclusive, imagine, né, uma máquina de lavar se surgisse lá no outro mundo, ou como diz a Maria José, quem tivesse uma caixinha de fósforo para mostrar que tem fogo, né, dominava todo mundo. Né, amor? Mas a máquina de lavar é uma boa pedida. Mas o pessoal não tinha roupa, mas ia lavar a folha, ia lavar a pele dos bichos. Para lavar aquelas peles não ia ser fácil. Então, olha como fica coerente, né? Estava tudo sob a terra. Aí começou o ser humano a habitar essa terra. Aí começou a utilizar os materiais que ele conhecia. Hoje, esses prédios feitos de aço e vidro, de onde saiu isso? Da terra. Tudo saiu da terra. Tudo. Tudo que a gente olhava estava dentro da terra. Então, a inteligência do homem foi desenvolvendo com isso. Aí veio a parte moral, que fazendo tudo isso, a gente faz convivendo com o próximo. Hoje, no nosso trabalho, convivemos com pessoas.
Não tem o antipático, o simpático, o agradável, o outro que não sei o quê. Cada um tem o seu temperamento, e é convivendo com temperamentos diferentes, com pessoas diferentes, que nós vamos evoluir. Então, nós vamos conseguir justamente abater orgulho, vaidade, essas coisas todas que nós trazemos, né? Queremos ser o maior, às vezes nem somos, né? Então, isso é orgulho. O que é humildade? O oposto. Mesmo eu sendo o maior, eu tenho que me comportar à altura do outro. Temos algum modelo que fez isso? A pergunta já está embutida, a resposta, né? Temos algum modelo? Jesus, né, gente? O Espírito puro veio aqui na Terra nos trazer a lei de Deus e se submeteu. Ele conversava no nível da pessoa, não mostrando que ele era superior, né? Porque é humilde. É o Espírito que já está depurado. Olha quanta coisa interessante, né? É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. Então, ele deu as mesmas possibilidades. Só que nós não sei de onde que a gente desenvolveu essas peculiaridades, né? De querer ser mandão, de querer ser superior, de querer criticar o outro. Não olhamos para nós, olhamos o defeito do outro. Até na televisão. Você viu a roupa daquela repórter, né? E são os homens que comentam, né? Viu o sapato de não sei quem? O que tem a ver, né, gente? A pessoa chama atenção para ela aquilo, né? Entendeu? Então, todos nós recebemos as mesmas oportunidades. Por isso que agora Jesus mandou o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, nos trazendo todo o roteiro. E ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho porque é copiando Jesus que a gente vai evoluir, o que ele ensinou. A verdade, porque ele trouxe as leis de Deus que são imutáveis. Então, o verdadeiro que existe no universo, é a lei de Deus. E é a vida, que é a nossa oportunidade de nos adequarmos a tudo isso, né? Nos apoderarmos dessa lei de Deus, trazendo aqui para dentro, para cá e para cá, né? Que é justamente os dois crescimentos que nós temos, o intelectual e o moral. Então, vamos ver aqui a outra parte. Vê se o São Luís é brincadeira, né? É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então, Deus não podia fazer diferente, senão ele seria injusto com os seus filhos. Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, criados por ele. Então, seria injusto ele ser parcial, né? Não, para você, por exemplo, o que nós lembramos num caso desse? Não tem aquela coisinha chamada milagre que o pessoal, quantos, a grande maioria acredita em milagre, né? O que é milagre? É a derrogação da lei de Deus, uma coisa que não era possível e foi possível assim, num passe de mágica. E depois, o milagre seria uma pessoa ser beneficiada por Deus em detrimento das demais. Ou que nem muitas religiões, no caso a católica, não estamos aqui falando mal, apenas como exemplo, né? A pessoa atravessa o mundo para ir em tal lugar porque lá sai o sangue dos olhos da imagem do não sei o quê. O que tem isso a ver com o que nós estamos fazendo aqui? Evolução intelectual e moral. Eu vou ver um objeto, né, feito pelo homem ali. Então, veja só, e o outro vai e dizem que lá teve um milagre. Pô, falou que tem milagre, pronto. Assim, ó. Assim. Eu fui católico, né? Já frequentei o catolicismo, até em colégio, até o meu amigo que teve no mesmo colégio que eu, Santo Agostinho ali. Então, veja só,
a gente aprende, né? Agora, Deus seria injusto produzindo um milagre para alguém, tendo alguém como um diferencial dos outros, né? Então, isso não pode existir. Então, não existe preferência. Bom, eu estou falando aqui, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma questão a colocar? Tá tudo ok. Ó, nós estamos vendo no fundo ali da imagem o universo, né? Tem uma nebulosa ali no meio, no centro, outra lá à esquerda, lá no fundo. Uma aqui à direita em formação. Então, veja só, esse universo cheio, bilhares e bilhares de planetas, de astros, habitados. Bilhares de planetas iguais à Terra. Outros superiores, como temos o nosso Júpiter aqui. E outros, gente, quem já viu a diferença, eu costumo falar sempre isso, do tamanho de um planeta proporcional ao outro, quando começa a mostrar, aí mostra o Sol e a Terra. Aí tem uma diferença, o Sol é um negócio enorme. Aí aparece de uma outra ordem, né? Como é que fala? O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Aí vem uma de sexta, já maior. Aí coloca a Terra, já diminui um pouco, o Sol já diminui um pouco, e essa maior, então, já aparece. Quando vai indo, isso está na internet, qualquer um, isso a própria ciência já viu, né? Não precisa ler a Gênesis lá no capítulo 6, uranografia geral, que o Galileu Galilei mandou a mensagem. Né? A gente vê que chega um ponto em que, eu esqueço o nome desses astros enormes, né? A gente nem vê mais nem o Sol. Ele sumiu na proporção, virou poeira. E já imaginou quanta coisa não existe no universo, gente? E temos acesso? Temos. É só a gente praticar o bem, se depurar do mal. Jesus é um espírito que tem acesso a tudo isso. Nós vamos chegar lá, queiramos ou não. Se a gente quiser prolongar a nossa vida no ambiente aqui, num planeta de expiações e provas, é nossa escolha, é o livre-arbítrio. Quer fazer o bem ou quer fazer o mal, né? Enquanto a gente estiver fazendo o mal, a gente tem que voltar para corrigir. Vai encarnações intermináveis, né? Olha como a lei de Deus é uma coisa maravilhosa, né? O livre-arbítrio, aquele que usa com zelo. Olha lá, o bem, o mal e o bem, né? Então, o mal a gente já vê, é aquele negócio da porta larga e da porta estreita também, representa. Então, a gente já vê que é um caminho pedregoso, difícil ali, o do mal, já vai ter um ambiente diferente, o céu é mais escuro, e o do bem é ali, é uma reta que, se eu fizer o bem, eu estarei sempre bem. Onde eu estiver, ali está uma simbologia, uma estrada fácil de caminhar, bonita, e do outro lado temos outro cenário, né? Então vamos ver lá. O livre-arbítrio, aquele que usa com zelo, transpõe rapidamente e menos penosamente a sua marcha reencarnatória. Aquele que usa mal, prolonga sua marcha reencarnatória, tornando-a um castigo, que vira um castigo. Pelo amor de Deus, né? E aqui, então, nós vamos encerrar, né? Nós estamos aqui próximos do horário de iniciar a parte dos passes, né? Então, a gente vê que a nossa encarnação, por que a necessidade? Por causa disso. Eu posso prolongar minha marcha reencarnatória. Encarnações, encarnações, encarnações. A gente vê nos estudos do André Luiz, né? Já pensou aquela pessoa que está lá naquele abismo lá? Porque ficou lá, no caso daquele padre... Como é que é o nome do padre? Aquele padre, né, Sueli?
Ele estava lá há mais de 40 anos. Domênico. Domênico. Estava lá, Maria José, hein? Essa é brincadeira, hein? Eu ia falar Hipólito, mas Hipólito... Hipólito é o outro. Ele estava ajudando a tirar o Domênico. Então a gente vê, o cara já ficou 40 anos num antro de sofrimento. Foi Deus que pôs ele lá? Por que não teve um milagre? Porque não tem milagre. O que nós fizermos, nós vamos ser responsáveis, responsabilizados, né? E o Kardec diz que o Espiritismo é uma doutrina de consequências. Então, de acordo com o nosso caminhar, nós vamos colher, até falei a palavra, né? Consequências boas ou más das nossas ações. Hoje estamos aqui numa vida, muitos de nós, em grande sofrimento. A dificuldade do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os filhos e os pais, entre irmãos, entre companheiros de trabalho, não é? Por que será? Porque lá nas outras encarnações eu plantei a dificuldade, vou colher dificuldade. Hoje estou aqui para fazer esse acerto de contas. Estou de novo aqui no cenário. O que eu estou fazendo? Me redimindo do que eu fiz no passado, que é o que eles dizem, não sou eu não, hein? Isso aqui eu estou papagaio, eu estou repetindo o que os espíritos dizem. E estou plantando para a próxima encarnação. Se não estamos satisfeitos com essa, então vamos procurar fazer o bem, que a próxima virá mais leve, mais cheia de oportunidade da gente continuar o nosso progresso, né? Mas se a gente continuar preso às mesmas picuinhas, às mesmas situações, pensarmos só no divertimento, na vida material, às vezes eu falo isso, mas vou repetir de novo, não é que a gente não tenha não possa ter essa vida, nós temos, estamos aqui, o Emmanuel fala, vivei como vivem os homens do mundo, mas, não, isso está no Evangelho, mas o Emmanuel também fala semelhante com outras palavras, mas fazei com que todos os vossos atos possam ser dedicados a Deus, ou seja, atos bons. Como é que eu vou fazer um ato ruim e dedicar esse ato a Deus, né? Não existe. Então é isso. Nós estamos aqui nessa caminhada, colhendo o que plantamos, Deus é justo, e quando a gente começa a ter essa noção, até a dificuldade se torna até uma alegria. Pô, é legal, isso aí eu estou pagando alguma coisa, porque eu não fiz nada nessa encarnação, estou fazendo meu acerto agora. Então, ainda bem, obrigado, Senhor, né? Ou sendo provado. Então, eu já fiz um aprendizado, que nem a prova da escola. A pessoa estuda e vai lá fazer a prova, ver se aprendeu. Aí eu vou passar por uma dificuldade para ver se eu aprendi a ser bom, se eu aprendi o bem, e conforme eu vou, de que forma eu reagir, é que vai atestar se eu estou bem. Às vezes é uma prova. Vamos provar o Francisco lá. Põe ele lá com aquelas pessoas queridas, queridas, né? De outras encarnações ou dessa mesma, e vamos ver como que ele reage, né? Se ele vai pagar o mal com o bem, como disse Jesus, né? Pagar o mal com o bem. Amar os seus inimigos, né? Jesus veio nos ensinar isso. Orar pelos que vos perseguem e caluniam. Vê se é mole um negócio desse. Quem de nós faz isso? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Agora nós vamos para a parte espiritual. E estaremos aqui na sexta-feira com mais um capítulo. O título é Sexo, do próximo capítulo do livro do André Luiz, No Mundo Maior. Então, ele vai mostrar todo como funciona, porque aquelas coisas, né? E um exemplo de alguma... Ele já leu tudo, né? Umas 4 vezes. Tá vendo? Mas então é isso, gente. Leiam, porque para a gente poder aqui depois debater, né? Que aí vai estar o resto do pessoal aí. Então, desejo a todos uma excelente noite, que Deus e Jesus abençoe com paz, harmonia,
e até Sexta, sexta-feira, se Deus quiser. se Deus Né? quiser. Eu espero conseguir assistir essa aula. Bom, Sim. todos, Às vezes você está trabalhando, né, Sueli? Esse horário, principalmente sexta-feira, eu atendo até mais tarde, normalmente. Sexta e sábado, né? Sexta, sábado, às vezes quarta também. Quando eu não participo é porque eu estou trabalhando. Eu sei. É gente que está no trabalho durante o dia e vem te procurar à noite, né? Exatamente. Mas agora, fica com Deus. Ó, leia o capítulo, viu? Eu vou ler. É o 11º. Tá bem. E caso você não consiga estar... E se puder estar em alguns momentos só, tipo da metade para frente, não tem problema. A gente compreende. No tempo eu entro sim, que é sempre muito maravilhoso as aulas. É isso aí. Então boa noite a todos. Fiquem com Deus também. Tá? Obrigada. Até a próxima. Tchau. Beijão a todos.